Olá, meu nome é Jefferson Xavier, sou Head de Scale Accounts aqui na Build. Agora que você entendeu como os filtros funcionam aqui dentro da plataforma Build, se tiver ficado com alguma dúvida, não tem problema, só comentar aqui embaixo nesse vídeo se você estiver pelo YouTube ou entrar em contato aqui direto pela plataforma no nosso botãozinho do chat que você vai falar diretamente com o suporte. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre perfil de consumo. Aqui no perfil de consumo, a gente tem alguns campos onde a gente olha para período, principalmente entre datas, entre horários, a gente também olha valores entre um valor e outro, quantidade de compras, enfim, a gente começa a ter um pouco mais de uma certa complexidade nos filtros, tá? Então, compraram entre início e fim, bom, vamos supor que eu quero todo mundo, de repente, que comprou no Natal passado. Então, por exemplo, eu quero todo mundo que comprou em dezembro do ano passado, eu coloco aqui 1º de dezembro do ano que você queira, e aqui eu analiso, por exemplo, a data do ano que você quer analisar também. Então, por exemplo, aqui todo mês de dezembro e aí eu quero aplicar este filtro. Então, é assim que funciona o compraram entre. Ou, vamos supor que você quer avaliar ali consumidores, né, que tenham ido à loja e comprado na loja no período da manhã. Você também consegue. Então, por exemplo, cara, minha loja abre às 7 horas e eu considero o período da manhã, por exemplo, até às 11. Então, eu consigo pegar todo mundo que consumiu de 7 às 11 da manhã. A mesma coisa de tarde, então eu quero todo mundo que consumiu das 14 às 18 horas, enfim. Isso é muito comum quando você quer avaliar os melhores horários de venda, que você percebe, cara, eu tenho uma loja de roupa e ali, a partir das 14 horas, é o horário que eu tenho mais vendas. Então eu quero olhar todo mundo que consumiu nesse horário, porque eu quero fazer uma campanha diferente para esse pessoal. Ou, por exemplo, se você tem um restaurante, bom, eu quero pegar todo mundo que consome no horário do almoço, então vamos supor de 11 às 14 horas. Então você consegue ter essa filtragem de consumidores muito específicos que tenham consumido em determinado período, seja ele de data ou de horário, perfeito? Média de gastos, aqui a gente de fato está olhando para aquele ticket médio que eu falei lá no RFV. Relembrando, se você não tiver assistido, volta lá, entende que a gente aprofunda bem nos conceitos ali de recência, frequência e valor. Então aqui, em média de gastos, a gente está falando justamente, né, sobre o ticket médio dele. Então vamos supor que eu quero fazer uma campanha em um restaurante e eu quero todo mundo que tem um ticket médio, de repente, de R$80 ou mais. Então eu posso colocar aqui R$80 até infinito. Todo mundo que consumiu entre R$80 e R$999,99. Então eu posso pegar todo mundo que tem um ticket médio acima de R$80. Ou não, é uma campanha para um público que consome mais vezes, mas tem um ticket médio mais baixo. Então eu quero analisar quem é esse pessoal, eu quero de repente todo mundo que consome entre 20 e 50 reais, por exemplo, no meu estabelecimento, para uma campanha específica que eu queira realizar de um produto que faça mais sentido para eles. Então aqui a gente consegue trabalhar essa filtragem com a média de gastos que você deseja. Quantidade de compras. Muito claro, né? Então eu quero todo mundo aqui que tenha comprado, por exemplo, de 5 a 25 vezes, por exemplo, que tenha comprado entre 2 e 4 vezes, enfim. Tudo vai depender, claro, da sua estratégia e com a motivação, né? O que você deseja ali com o seu público, com o seu consumidor que você quer filtrar. Então aqui você consegue fazer essa filtragem. Além disso, a gente também consegue olhar aqui para alguns dados, onde você olha para pessoas que compraram entre determinado período e que tenham comprado em determinado horário de compra e que tenham determinada média de gastos e que tenham uma quantidade de compras específica. Você consegue cruzar tudo isso, beleza? Além disso, quando a gente olha para a quantidade de compras aqui, eu consigo olhar, por exemplo, cara, eu quero todo mundo que comprou entre 2 e 4 vezes por mês. Ou pessoas que compraram entre 2 e 5 vezes no ano. Vejam que são métricas diferentes, tá? Então a gente preenche igual aqui, mas selecionando outros períodos, a gente muda aqui o que a plataforma vai encontrar. Então, ou o padrão, tá? Quando você não seleciona aqui nenhum dos 3 itens, você também consegue selecionar todo o período, perfeito? Então, como padrão, ele vem como todo período, então, nesse exemplo, né? Quantidade de compras, todo mundo que comprou entre 2 e 5 vezes em todo o período. E se você quiser, você pode pessoas compraram entre 2 e 5 vezes mensal, pessoas compraram entre 2 e 5 vezes no ano. Beleza? Categorias. Então, categorias são as exatas mesmas categorias de clientes que a gente conversou lá no RFV e que a gente tem aqui na nossa tela de clientes. Então, são essas categorias aqui.
que a gente consegue filtrar, tá? De forma muito simples aqui também. Então, se eu quero, por exemplo, os melhores clientes, eu consigo selecionar os melhores clientes, consigo ter os gastadores, os leais, os novos, os perdidos, enfim. Você consegue, inclusive, selecionar todos juntos. O que é importante eu mencionar aqui para que você entenda? Quando você seleciona, por exemplo, os clientes quase perdidos e perdidos, observe que não existe, é impossível, tá? Segundo o RFV, que a gente conversou lá na aula passada, eles estão em faixas diferentes do cluster de recência. Então, o quase perdido está na terceira faixa do cluster de recência e os perdidos estão na quarta faixa do cluster de recência. Então, cara, por que eu consigo selecionar os dois? Porque ele vai fazer um somatório. Então, o que ele vai fazer? Se eu quero os quase perdidos e os perdidos, as duas categorias, ele vai encontrar todos os clientes que são quase perdidos e todos os que são perdidos e vai juntar eles todos numa lista. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, cara, eu quero os clientes leais e também os clientes perdidos. Ele vai encontrar todos os leais, então todo mundo, mesmo que tenha comprado recentemente, e também aqueles que estão perdidos, mesmo que eles não sejam leais. Mas você vai ficar com uma duvidazinha aí, eu tenho certeza. Eu já volto nisso para te dar um exemplo, por exemplo, né, como conseguir os leais perdidos, como conseguir os gastadores perdidos, para que você entenda aqui como que isso vai funcionar. Beleza. Produtos consumidos. Então aqui a gente consegue encontrar os produtos consumidos que você deseja. Então vamos lá. Por exemplo, se você quiser encontrar aqui camarão moqueca, eu quero todos os consumidores que consumiram o camarão moqueca. Então eu posso vir aqui, pesquisar por camarão, tem todos os produtos de camarão aqui, eu seleciono o que eu quero e aí eu posso ir escolhendo todos os produtos aqui para que a minha plataforma filtre apenas os consumidores que tenham consumido estes produtos. Perfeito? Tem uma perguntinha interessante aqui que ele diz o seguinte: os produtos consumidos devem ser da mesma nota? O que isso significa? Vamos lá. Quando eu pesquiso aqui consumidores que tenham consumido estes produtos, sem selecionar isso daqui, eu estou olhando para todo mundo que tenha consumido qualquer um dos produtos. Então, por exemplo, aqui eu estou falando de camarão, mas eu podia estar adicionando, de repente, aqui um filé de frango, um meio filé frango, enfim, estrogonofe, podia estar adicionando. Vai chegar a todos os consumidores que já consumiram em algum momento qualquer um desses produtos. Não necessariamente todos, beleza? Só que quando eu coloco aqui os produtos devem ser da mesma nota, o que eu estou dizendo? Vamos supor, às vezes eu quero um combo. Então eu quero alguém que comprou uma Coca-Cola e que tenha na mesma nota comprado um camarão e que tenha na mesma nota, de repente, comprado um estrogonofe, um meio estrogonofe de carne, por exemplo. Então, quando eu digo isso, ó, os produtos consumidos devem ser da mesma nota, sim. Ele vai pesquisar todos os consumidores que, em algum momento da vida deles, no seu estabelecimento, tenham consumido, por exemplo, um produto Coca-Cola, um produto que tenha camarão e um meio estrogonofe de carne. Na mesma nota, que ele chegou lá no mesmo dia, na mesma nota fiscal, ele foi lá, comprou, consumiu esses produtos na mesma nota. Agora, se eu desseleciono, ele vai pesquisar todo mundo que tenha consumido Coca-Cola, camarão, meio estrogonofe, enfim, vai juntar. Se tiver alguma dúvida, não hesite em comentar aqui nos comentários se você estiver no YouTube ou acessar aqui o nosso botãozinho, tá, para falar direto com o nosso suporte aqui na plataforma. Bom, dando continuidade aqui, tem uma coisa muito interessante que eu preciso falar para vocês. Tudo isso daqui você pode filtrar junto. Então, por exemplo, eu posso tentar encontrar aqui de repente todos os consumidores do gênero feminino que tenham idade entre 18 e 25 anos, que fazem aniversário esse mês, que se chamam Ana, que moram no bairro Asa Norte, por exemplo, que moram no bairro Asa Norte, que compraram no Natal passado, que compraram no período aqui de 7 às 11 horas, que tenham a média de gasto entre 20 e 80 reais, que já tenham consumido, né, uma quantidade de compras entre 2 e 5 vezes em todo o período e que tenham consumido, por exemplo, estes produtos na mesma nota fiscal. E aí, eu aplicando o filtro, eu vou conseguir filtrar todo mundo. É claro, isso aqui é muito específico, tá? Eu estou indo muito a fundo aqui. Com certeza, eu tenho certeza que isso aqui que eu filtrei, a gente não vai encontrar nenhum consumidor nessas características aqui, mas isso é só para mostrar para vocês que é possível sim. Então, se você quiser ser muito específico, cara, eu quero o gênero masculino de idade entre 30 e 45 anos, que fazem aniversário essa semana, que moram no bairro X, no bairro Y, você consegue. Isso tudo está disponível aqui na plataforma Build para você conseguir filtrar com muita excelência. Então vamos lá, aquela dúvida que eu comentei, né, que pode estar aí passando pela sua cabeça.
Como eu disse, aqui em categorias, quando você seleciona quase perdidos e perdidos, ele vai somar, ele vai trazer todos os quase perdidos e todos os perdidos. Vale lembrar que eles não estão na mesma faixa, então eles realmente serão somados. Agora, Jeff, eu quero, por exemplo, encontrar todos os clientes considerados leais, ou seja, aqueles que estão na primeira faixa de frequência e que já são considerados quase perdidos, por exemplo. Por uma série de motivos, cara, eles consumiam muito, em algum momento deixaram de comprar, de repente a pandemia, a gente fechou as portas e eu quero encontrar esse pessoal de novo que eram assíduos, em algum momento deixaram de vir e agora estão considerados ali, além de leais, quase perdidos. O que eu posso fazer? Bom, neste estabelecimento de demonstração, os clientes leais, eles são considerados aqueles que consumiram 5 vezes ou mais. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui em quantidade de compras, colocar, por exemplo, que compraram entre 5 e 999 vezes em todo o período, e que sejam também da categoria quase perdidos. Então, agora, o que a plataforma vai fazer? Ele vai encontrar todos os clientes que consumiram entre 5 e 999 vezes e que sejam quase perdidos. E vai retornar isso para a gente, perfeito? Então agora ele realmente vai fazer, ele vai fatiar, ele vai fazer esse recorte dos clientes que estão dentro de quase perdidos e que são considerados leais, perfeito? A mesma coisa acontece, por exemplo, com clientes gastadores. Vamos supor que eu quero os clientes gastadores, são todos aqueles que têm um consumo médio acima de 720, por exemplo. Então, todo mundo que consumiu acima de 720 até infinito e que sejam considerados quase perdidos, ou seja, todo mundo aqueles que consumiram em média mais de 720 reais em todas as vezes que foram ao estabelecimento e que deixaram de comprar já há bastante tempo, aí estão na terceira faixa do cluster de recência. O que eu vou fazer? Preencho aqui a minha média de gastos com o valor do meu ticket médio e que são considerados quase perdidos. Então, eu somo aqui, eu junto os dois tipos de filtro. A mesma coisa com todos os outros campos disponíveis aqui nessa tela. Bom, isso daqui foi o nosso módulo de filtros. Ele é simples, ele é rápido. Eu sei que existe uma certa complexidade em entender como que as coisas funcionam entre elas, principalmente na tela ali de categorias, quando eu cruzo um cluster com outro na hora de filtrar. Mas eu acho que ficou bem claro agora nessa aulinha muito rápida que a gente teve aqui. Se você tiver alguma dúvida, reforço, comenta aqui embaixo se você estiver no YouTube. Se não, já estiver logado ali na plataforma, não tem problema, vem aqui no botãozinho do chat, clica aqui no logo da Build e conversa, tá, com o nosso suporte, conversa com o seu CS. Não se preocupe, tá? A gente está aqui justamente para tirar suas dúvidas, beleza? Agora que você entendeu como os filtros funcionam aqui dentro da plataforma Build, a gente vai começar a entrar de um lado aqui um pouquinho mais divertido, que é para a gente falar de fato sobre estratégia, tá? Então a gente vai usar tudo isso que a gente aprendeu aqui sobre RFV, sobre filtro, tá? Vai condensar isso e vai começar a pensar esses números de forma efetiva, tá bom? Então a gente já tem um monte de número aqui, a gente tem uma plataforma legal que entrega um filtro muito completo, mas o que eu faço com isso? No próximo vídeo a gente vai criar aí a nossa primeira estratégia. Vamos lá?